Olá, tudo bem? Nós somos do curso de Educação Física. Me chamo Elisângela, estamos aqui com o Rafael, com a Desiane e com a Távila. E nós vamos fazer aqui, vamos destacar cenas importantes, num filme Anchieta, José no Brasil, que nós assistimos. E nós vamos também falar sobre os impactos da educação jesuítica brasileira atual e sobre o papel da educação religiosa no currículo escolar. Vamos falar aqui, esse filme que a gente assistiu foi muito interessante, que Anchieta, José no Brasil, é um filme brasileiro que retrata a vida e a obra de José de Anchieta, um dos principais personagens da colonização portuguesa no Brasil. O filme ele aborda sua chegada ao país, sua missão de catequizar os índios, o seu trabalho como escritor e sua contribuição para a cultura e a religião no Brasil colonial. Além disso, destaca seus desafios, conflitos e contexto histórico em que viveu. O filme Anchieta, José do Brasil, ele apresenta diversos aspectos da educação jesuíta no Brasil, que a gente falou, que é durante o período colonial. E a gente, destacou algumas que a gente vai falar aqui, que é sobre a chegada dos jesuítas ao Brasil, o estabelecimento das missões, o ensino da língua tupi, métodos educacionais jesuítas, conflitos com os colonos e autoridades, construção de escolas e igrejas, e catequese e a convenção. Aí eu vou falar aqui sobre a chegada do jesuíta ao Brasil, que provavelmente liderados por José de Anchieta ao Brasil, destacando o início de sua missão educacional e evangelizadora entre os povos indígenas. E a Távila ela vai falar sobre o estabelecimento das missões e o ensino da língua tupi. Bom, o filme pode retratar a fundação das primeiras missões jesuítas, onde os padres construíram escolas e igrejas para catequizar os índios, os nativos, e oferecer educação religiosa celular. Uma cena importante do filme, Elisângela, poderia ser a representação de ensino da língua tupi pelos jesuítas aos nativos, visando facilitar a comunicação e a evangelização. Bom, Rafael, você pode falar, comentar mais um pouco do filme? Eu acho assim, eu atentei muito para a parte que o filme fala dos métodos educacionais que viveram naquele período. É engraçado que os métodos que eles utilizaram naquele tempo são muitos também do que nós hoje utilizamos. Eles usaram a música sacra, usaram o teatro, usaram as artes e também o catecismo, E isso até hoje é usado nas escolas, tipo assim, escola católica, essas coisas. E também vale ressaltar que a ênfase que eles deram na disciplina e na obediência, que, como eu falei agora, muito também se tem nas escolas católicas, esse negócio de rigidez, E também tem algumas cenas que ilustram os conflitos entre os jesuítas e os colonos e também as autoridades coloniais. Tudo isso devido a diferentes visões sobre a educação e o controle das terras indígenas. E desde sobre o filme, o que tu tem a destacar sobre isso? O filme ele destaca a construção de escolas e igrejas pelos jesuítas em várias partes do Brasil e demonstra o compromisso deles com a educação e a evangelização. Eles vieram para o Brasil justamente com esse foco de ensinar os nativos, E já com esse estudo pedagógico religioso, Então eles vieram com esse foco. E aqui eles começaram a construir escolas, a primeira delas em Salvador, que com 15 dias já estava ali funcionando muito bem. Muito bem, estava funcionando. E era uma escola elementar, onde ensinava os nativos a ler e a escrever. E com isso, eles começaram a se movimentar, se locomover pelo Brasil,
eles conseguiram levantar um colégio em São Paulo e foi onde foi fundada, né, a cidade de São Paulo. E também eles mostram, tem cenas no filme que mostram que a catequese dos nativos traziam a conversão deles já, né, para o cristianismo. E aí, agentes como esses, né, de transformação de culturas, porque querendo ou não, eles ensinavam sobre a cultura deles. E aí eles começaram a trazer para cá, para a comunidade indígena. E aí, Elisângela, o que a gente pode falar sobre esses agentes, né? Não, esses pontos que a gente citou, né? Que a gente citou agora, eles são apenas algumas sugestões de cenas importantes que poderiam ser encontradas no filme Anchieta, José do Brasil, relacionadas aos aspectos que caracterizam o período da educação jesuíta no Brasil colonial. A influência da educação jesuíta no Brasil colonial deixou um legado duradouro que ainda é sentido na educação brasileira hoje atual, né? Até hoje ele deixou esse legado que é duradouro. Alguns dos impactos da educação jesuíta incluem a ênfase na educação como ferramenta de evangelização e formação moral, que o Rafael pode falar sobre essa ênfase. Sim. Eles usaram assim, a educação, né, escolas, mas também para disseminar a fé que eles tinham, né, a fé deles. Então, assim, eles ensinavam, mas com a intenção de disseminar a fé católica, que até hoje é muito grande no Brasil. Se você for ver, Elisângela, o Brasil, 70% é cristão, né? Então, assim, esse foco na formação moral e religiosa influenciou a tradição educacional brasileira até hoje. E isso, historicamente, valoriza a educação como um meio de formação integral do indivíduo. E hoje em dia as instituições educacionais, elas estão desenvolvidas a partir desse período. O desenvolvimento, né, da instituição educacional, os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras escolas e universidades no Brasil, né, estabelecendo bases para o sistema educacional do país. Estas instituições ajudaram a desenvolver o conhecimento e a promover o desenvolvimento cultural e intelectual da sociedade brasileira. Daisy, o que tu acha o que você pode comentar sobre o uso do método educacional inovadores? O uso de métodos educacionais, eles introduziam de forma mais avançada para a época, né? Incluía aí música, teatro, arte, também conversas, né, inversas, diálogos inversos. E esses métodos, eles influenciaram a pedagogia brasileira. E ainda nos dias de hoje, eles são muito visíveis. Essas práticas contemporâneas ainda são muito atuais para a gente. Então, na minha visão, elas foram super importantes para a educação nos dias de hoje. E talvez, se não fossem aplicadas lá naquele momento, hoje não existiria a educação da forma que existe, da forma que é aplicada. E no que diz respeito a essa educação religiosa, no currículo escolar, eu vou passar para o Rafael, e aí eu quero ver. Bom, assim, no que diz a respeito, né, ao papel da educação religiosa no currículo escolar hoje, né, eu não tenho muito o que falar porque é um assunto assim complexo e também muito controverso, né, até porque o Brasil é um país tão diverso, né, com tantas religiões, então fica até difícil comentar para não causar polêmica. E assim, eu creio que algumas pontes a serem consideradas sobre isso inclui a separação, né, entre Estado e religião, que dizem que o Brasil é um país laico, para não haver essa separação. E assim, a Constituição brasileira, ela estabelece a laicidade do Estado, que significa que o ensino religioso nas escolas públicas deve ser oferecido de forma facultativa e respeitando a diversidade das crenças religiosas dos alunos. E pode continuar, Daisy?
E aqui a gente fala um pouco sobre a valorização da pluralidade religiosa. Tá, Bruna? Pode comentar pra gente um pouco sobre a valorização? Posso sim, Leito. Bom, o Brasil, né, tem uma grande diversidade de tradições religiosas. É importante que o ensino religioso, né, no currículo escolar promove a respeito e compreensão mútua entre diferentes religiões, evitando qualquer tipo de favoritismo religioso, né? Isso. Por isso que eu acho que religião é tão importante, né, no currículo, porque, tipo assim, porque tem muita religião, né? Todo mundo tem uma religião diferente, é sempre bom respeitar, entendeu? Aqui no Sem Brasil preconceito. é bem diversos, são Sim. bem diversos, né? E aí a gente fala sobre a educação para a cidadania, né? A educação religiosa, ela pode ser uma oportunidade, ela foi uma oportunidade de promover valores éticos e morais, como tolerância, solidariedade e respeitos aos direitos humanos. Tanto que com os missionários, né, eles tiveram muito isso, eles foram muito ativos, né, nessa promoção de valores. Quando eles chegavam em alguns lugares, eles viam que os índios eles viviam super, assim, no local onde viviam mais de 100 pessoas. E aí eles começaram a fazer essa divisão justamente para ter esses momentos. Qual é o momento de se reunir com a família, o momento de fazer a sua casa, o momento de se divertir. Então eles aplicaram esses valores, né? Essas promoções eles fizeram. Então a educação ela foi muito importante, sim, justamente para ter essa divisão. E a gente consegue ver nos dias atuais. São bem reflexivas nos dias atuais. Embora assim, a influência da educação jesuíta ainda seja perceptível na educação brasileira atual, é importante adaptar esses legados históricos aos princípios, né, contemporâneos da laicidade, pluralidade e a educação para a cidadania, garantindo assim uma educação inclusiva e respeitosa à diversidade religiosa do país, né? E quando ele diz isso, assim, certamente no filme ele busca também contextualizar os desafios e conflitos enfrentados por Anchieta, oferecendo uma visão mais ampla do seu legado histórico, né? Então, certamente nós podemos extrair diversos conhecimentos e contextos relevantes do filme Anchieta e aplicá-lo nos dias atuais. Sim. O Anchieta eu não conhecia, eu já ouvi falar, né, criança, mas não conhecia o trabalho dele, né? E pelo filme eu aprendi muita coisa sobre ele. E a empatia que ele tinha pelos indígenas me chamou a atenção, porque não é qualquer um que vai para outro lugar ter aquela paciência de ensinar e aquele amor, né, para ensinar os índios. Assim, eu digo assim, o Anchieta ele enfrentou o desafio, né? Ele enfrentou o desafio de promover o diálogo intelectual entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas. E hoje esse tema continua relevante na busca por uma convivência harmoniosa e respeitosa entre diferentes culturas e grupos. Ele que ficava responsável por essa organização, né, na educação, essa organização gramática. E foram eles tiveram tanto interesse para ensinar que eles aprenderam a língua, né? Mas também foi meio pelo interesse, né? Até porque eles queriam, né, categorizar os nativos, então foi meio pelo interesse para eles poderem, né, fazer isso. Então eu acho assim, né, que eles aprenderam mais por interesse, porque eles queriam categorizar, entendeu? Trazer o evangelismo, né, para os nativos. Acho que mais por isso que eles quiseram aprender tanto a língua, a cultura, tudinho, para eles poderem ter esse domínio. Por mais que tenha interesse, né, eu só vi evolução nisso tudo, porque se for ver que as escolas lá em Salvador, lá em São Paulo, Sim. Então tudo isso foi muito benéfico. Então é isso, o objetivo dele era esse, né? Era destacar sua contribuição para a colonização portuguesa no Brasil. Então é isso, gente. Com isso a gente encerramos nosso bate-papo, né? Nossa conversa.